Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter você aqui. Fique com a gente porque está começando mais um Conectados na Lição. Sejam bem-vindos, você está no Conectados na Lição, estudando aqui a revista Conectar Mais Jovem, que traz o tema O Tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. E hoje nós estamos entrando na quinta lição, O Tabernáculo e sua mensagem para a igreja. Estamos recebendo aqui o comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Seja bem-vindo, pastor. Já quero fazer a primeira pergunta ao senhor. Como deve ser o culto prestado a Deus? Uma boa pergunta essa, porque na realidade a nossa vida a Deus deve ser uma vida de devoção, deve ser um culto. No Antigo Testamento, esse serviço a Deus, esse culto a Deus, o tabernáculo foi projetado por Deus justamente para isso, criar um ambiente propício para que o povo pudesse servi-lo. A primeira questão que nos chama a atenção é culto somente a Deus. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso. A Ele adorarás e somente a Ele servirás. Culto a Deus não é só aquela questão do sublimar, de estar em contato com Deus, não. Culto a Deus envolve em serviço para Deus. Quando nós oferecemos um culto a Deus, nós estamos oferecendo a nossa vida em devoção a Ele. Existe algo que muitas vezes nós não tomamos consciência, mas é a maneira como servimos a Deus. No Antigo Testamento mesmo, nós encontramos um salmo que diz: entrai em suas portas com louvor, em seus átrios com cânticos. Mas muito mais do que isso, fala servir ao Senhor com alegria. E aí a pergunta que eu te faço é: tem como servir a Deus sem alegria? Pois é, no livro de Deuteronômio você vai encontrar Deus chamando a atenção do povo ao dizer: porquanto houvera servido o vosso Deus sem alegria. O que leva uma pessoa a perder a alegria de estar na casa de Deus, de servir a Deus? O próprio salmista, no Salmo 122, vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O nosso culto começa muito antes de nós levantarmos. O nosso culto começa na nossa própria casa, começa quando inicia o dia, quando nas primeiras horas do dia nós nos levantamos em oração para Deus. Deus já queria que o povo lá no Antigo Testamento tivesse essa consciência de olhar para a vida, de olhar para esse grande milagre do universo e a devoção vir de forma espontânea. No tabernáculo é justamente isso, entrar em seus átrios com cânticos. Queridos, Deus nos criou para dar louvor a Ele. E não existe nada mais bonito, mais magnífico quando o ser humano exalta a Deus na beleza da sua santidade. Então, culto somente a Deus. Celebridades, nós até prestamos honra, como a própria Bíblia fala, honra a quem possui honra. Agora, adoração, louvor somente ao Deus Trino, eterno, invisível, mas é real. Entendi. Pastor, o que significa o temor a Deus? É muito importante pensar a partir desse temor a Deus, porque o tabernáculo ele estabelece reverência. Quando nós estamos em ambientes cuja presença de Deus se faz presente, é de vital importância que nós nos portemos com reverência, temor, tremor, entendendo que aquele lugar é o lugar onde Deus habita e está presente. O próprio Moisés teve que aprender isso no momento da sua chamada, quando ele foi atraído por uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, e de repente uma voz fala com ele: não te chegues para cá, primeiro tire a sandália do pé, porque o lugar que você está é terra santa. Queridos, a presença de Deus, onde está a presença de Deus, exige reverência.
O tabernáculo nos ensina, tudo tinha o seu ritual, tudo tinha a sua maneira de proceder e nada poderia sair daquilo que Deus estabeleceu para o homem. Então, em primeiro lugar, a reverência o temor a Deus fala de ser reverente, de estar num lugar reconhecendo que alguém superior tem o domínio sobre aquele lugar. Uma outra questão sobre o temor a Deus é perceptível quando o povo apenas se levantava daquele tabernáculo, apenas saía daquele lugar, quando a coluna de nuvem que estava sobre o tabernáculo, ela se levantava. O que é isso? É obediência a Deus. Reverenciar a Deus é obedecer os seus mandamentos, é obedecer aquilo que Ele ordena que nós façamos. Então, que nós venhamos aprender com o tabernáculo, aprender com todo esse ritual veterotestamentário, a desenvolver um culto a Deus em que existe a reverência e a submissão à sua vontade. Às vezes nós até temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, mas ainda não o temos como Senhor de nossa vida. Que nós venhamos a cada momento nos curvar à sua vontade, entender que a nossa vida pertence a Ele e que só existe uma maneira de nós vivermos inteiramente para Deus, é nos rendermos inteiramente à sua vontade. O apóstolo Paulo vai dizer que é necessário desenvolver a nossa salvação em temor e tremor. E fazendo assim, aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Muito bem! Lembrando a você, Juventude de Cristo, que a editora Betel disponibiliza o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, totalmente gratuito lá no nosso site, que certamente vai agregar e muito aos estudos da palavra, com dicas, textos, indicadores, que vai com certeza agregar e muito o seu conhecimento. Recebendo hoje aqui a nossa representante da Juventude de Cristo, a nossa querida Juliana Nascimento, ela é diaconisa, teóloga. Juju, o que você trouxe hoje para agregar o PIL da lição de hoje? Obrigada, tia Aninha. E estamos aqui na lição de número 5, e o PIL dessa semana é adoração, um princípio estabelecido por Deus. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E eu já quero fazer a pergunta para o pastor César Rosa. A juventude quer saber, pastor. Fale sobre as várias ofertas na época do tabernáculo. Pois bem, a questão das ofertas, infelizmente tem muitas pessoas que não gostam muito de tocar nesse assunto. Mas antes de tudo eu quero dizer que é bíblico. Então, se é um assunto bíblico, nada melhor do que nós termos embasamento para quando as pessoas nos questionarem, nós temos argumentos bíblicos. E assim como contra fatos não existe argumento, eu quero te dizer que aquilo que a Bíblia fala, todo homem precisa se calar e se curvar à vontade de Deus. Quando se falamos de oferta, eu vou pegar pelo menos 3 aqui que é estabelecida no Antigo Testamento, que é a alçada, a oferta voluntária e a de primícias. O que seria uma oferta alçada? É aquela oferta onde eu estabeleço um objetivo de Deus na minha vida e dou essa oferta, independente das quantias. Existem também ofertas voluntárias, essa nasce de um coração disposto. Inclusive essa oferta, quando Moisés solicita ao povo para que contribuísse para que o tabernáculo seja levantado, a Bíblia diz que o coração de todos se moveram e voluntariamente trouxeram as suas ofertas. E tem também a oferta de primícias, que é quando eu dou para Deus as primícias da minha renda. E é interessante isso, porque principalmente as primícias, você trabalha 30 dias. Você já imaginou o que é você tirar o primeiro dia de trabalho do ano que está entrando e depositar diante de Deus? Você vai ver coisas maravilhosas, porque é promessa bíblica. Salomão, um dos homens mais ricos e sábios que já existiu, deixou registrado em Provérbios: honra ao Senhor com as primícias da tua fazenda e de toda a tua renda, e se encherão os teus lagares.
Veja só a promessa de Deus para aqueles que voluntariamente, aqueles que quando se sentem tocados por Deus, deixam ali a sua contribuição de forma voluntária. E este assunto de oferta não é um assunto circunscrito ao Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, vai agradecê-los pelas ofertas enviadas durante as suas viagens missionárias e que muitas vezes as suas necessidades foram supridas devido à oferta dos irmãos da igreja de Filipos. Quando ele escreve a sua carta aos irmãos de Corinto, ele vai falar sobre as promessas em cima da oferta e ainda estabelece que é com alegria que nós precisamos efetuar a oferta. Infelizmente, queridos, encontramos pessoas muitas vezes questionando algumas coisas que Deus estabeleceu. Que você, que eu, venhamos repensar que o que nós damos para Deus em oferta não é nada daquilo que Ele nos dá dioturnamente. Você já parou para pensar o tanto que Deus te abençoa? Te abençoa com a saúde, te abençoa com o seu trabalho, te abençoa com os livramentos. Como diz o salmista, são enésimos. O grande desejo do salmista era poder enumerar os benefícios do Senhor, mas ele viu que é impossível enumerar. Mas ele tinha gratidão a Deus e muitas dessas gratidões reverberavam através de suas ofertas financeiras para Deus. Que eu e você venhamos pensar nisso, que aquele que semeia sempre vai colher fruto. Eu tenho experiências acerca de ofertas. Eu sei que você tem experiências acerca de oferta. E creia, Deus não fica devendo nada a ninguém. Salomão, quando escreve seu livro de Eclesiastes, vai dizer o seguinte: o que olha para a nuvem nunca semeará. O que olha para a chuva nunca prosperará. Então, que você venha meditar nisso, que você venha pensar nisso e venha entender que quando Deus, na realidade, estabelece ofertas na sua palavra, não é porque Ele precisa de dinheiro, mas é uma oportunidade que Ele está te dando por duas razões. Primeiro, para mostrar que o dinheiro não determina a sua vida. E segundo, para ver qual é o seu grau de comprometimento com Ele e com a obra dele. Deus te abençoe. Perfeito! Conectou? Pois é, a editora Betel disponibiliza para você, lembrando a você, que nós temos nosso livro subsídio do trimestre, o Tabernáculo e a Revelação de Jesus, que certamente vai ampliar e muito seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos a audiência, o carinho, você que está compartilhando, comentando e curtindo aí o nosso canal. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!